Seja bem-vindo ao Horizonte Diverso. A peste negra, um nome que já diz tudo, né? Uma época de sofrimento, morte e horror. Uma pandemia devastadora que assolou a Ásia e a Europa no século XIV. Acredita-se que milhões de pessoas morreram, deixando marcas profundas na história e na cultura. Imagine só, cidades inteiras dizimandas, campos abandonados e um medo constante da morte, tipo um cenário de fim de mundo. A doença, causada pela bactéria, se espalhou mais rápido que fofoca em cidade pequena. As condições sanitárias da época, a falta de conhecimento médico e a proliferação de ratos, os ratos, contribuíram para a tragédia. O impacto da peste negra foi imenso, transformando a sociedade medieval e deixando cicatrizes que permanecem até hoje. É para nunca esquecer. A peste negra, segundo os historiadores, veio lá da Ásia Central. A disseminação da peste foi implacável, se espalhando pelas rotas comerciais da Rota da Seda. Os ratos infectados por pulgas portadoras da bactéria viraram os grandes vilões da história. Locais com muita gente, como cidades portuárias, eram alvos fáceis. A chegada da peste à Europa, lá por volta de 1300 e pouco, marcou o início de um dos períodos mais sombrios da história do continente. Navios vindos do Oriente traziam de tudo um pouco especiarias, tecidos e, claro, a peste. A doença se espalhou pelos portos do Mediterrâneo e, em um piscar de olhos, já estava no resto da Europa. A população, sem imunidade e sem ter a menor ideia do que estava acontecendo, foi dizimada. A epidemia causou um estrago na vida social, econômica e religiosa da época. Todo mundo conhece a figura do médico da peste, aquele com a máscara bizarra. Com suas longas túnicas pretas e máscaras com bicos compridos, eles andavam pelas ruas tentando, inutilmente, conter a doença. Mas e aí? De onde surgiu essa máscara assustadora? Será que funcionava? As máscaras, feitas de couro, serviam para proteger os médicos da miasma, o ar contaminado que, na época, acreditavam ser o causador da peste. Os bicos longos ficavam cheios de ervas aromáticas e especiarias. Eles acreditavam que esses aromas purificavam o ar e afastavam a doença. Apesar da teoria da miasma ter ido por água abaixo, as máscaras dos médicos da peste viraram um símbolo da época. Elas representavam o medo, a morte e a luta desesperada contra a doença. Com tanta destruição, medidas drásticas foram tomadas. Navios de áreas infectadas ficavam isolados por 40 dias, atrasando a propagação. A falta de higiene foi crucial. O acúmulo de lixo nas ruas criava o ambiente perfeito para os ratos. Medidas como a coleta de lixo e a limpeza das ruas ajudaram a diminuir os casos. A peste negra deixou marcas profundas na história da humanidade. Mas o que a arqueologia revela sobre esse período sombrio? Escavações em antigos cemitérios e sítios arqueológicos mostram detalhes sobre a vida e a morte durante a epidemia. A análise de esqueletos permite identificar a presença da bactéria e estudar os efeitos da doença no corpo humano. A descoberta de valas comuns, usadas para enterrar as vítimas da peste, mostra a violência da epidemia e o medo que a doença causava. Objetos do dia a dia, como moedas cerâmicas e utensílios domésticos, encontrados em sítios arqueológicos, permitem reconstruir a rotina durante a epidemia e entender como as pessoas lidavam com a ameaça da doença. A peste negra, mesmo tendo acabado há séculos, ainda nos assombra. A epidemia deixou um legado de medo, mas também de resiliência. A tragédia transformou a sociedade medieval, impulsionando mudanças sociais, econômicas e culturais. A peste negra nos lembra da importância da saúde pública, do saneamento básico e da pesquisa médica.
É um lembrete de que a história pode nos dar lições valiosas sobre como enfrentar os desafios do presente. Acima de tudo, a peste negra nos ensina sobre a fragilidade da vida humana e a importância de aproveitar cada instante. Obrigado por ter ficado conosco até agora. Um forte abraço e até mais.